trecho que a liturgia nos propõe hoje, neste domingo, é o mesmo que vimos domingo passado. Ou seja, nós tínhamos falado que Jesus, com seus discípulos, depois da instituição dos 12, desceu no lugar plano, que representamos com esta cor verde, e nós falamos que a multidão, todas as pessoas que vieram para buscar ensinamento e também buscar cura, Jesus começa a ensinar. Então, vamos colocar o esquema que usamos no princípio da outra vez para apresentar este novo trecho. Desta vez, porém, não vou colocar as personagens que escutam, porque já vimos outra vez, é a continuação, porque hoje não queremos frisar aqueles que estão escutando, quanto queremos frisar as palavras de Jesus. Então, naquele tempo, para o Evangelho, disse Jesus a seus discípulos: a vós que me escutais, eu digo. Então, é mesmo uma proclamação para dizer que as palavras que está dizendo Jesus, são palavras muito importantes. Os exegetas falam que Jesus, neste momento, expressou um poema sapiencial. É um poema que é composto de 3 estrofes. Então, hoje, tentaremos entrar nessas palavras de Jesus e nessas 3 estrofes que nos propõe. Queria colocar aqui essas 3 estrofes para apresentá-las. Então, uma primeira estrofe, que representamos com esta cor vermelha, é a estrofa do amor universal. Escutaremos Jesus que nos pede de amar sem condições. A segunda estrofe, colocamos a cor amarela, para ainda uma vez dizer que Jesus dá explicações. A quê? Explicações para por que amar. Então, por que tenho que amar de forma universal? Então, Jesus dá as motivações para fazer isso. E a terceira estrofe, representamos de cor azul, que representa, ainda uma vez, a Deus que por si mostra neste trecho com um rosto muito claro, que é o rosto da misericórdia, e que nós todos somos chamados a imitar. Então, nós hoje iremos aprofundar estas 3 estrofas deste poema sapiencial que Jesus falou na planície diante de todas as pessoas que estavam escutando, que vieram até ele para escutar os ensinamentos e para procurar a cura. Vamos então começar com esta primeira estrofe. Essa primeira estrofe que começa assim: amai os vossos inimigos. Esta estrofe já mostra o centro deste amor, o centro daquilo que será este poema, o amor ao inimigo. E quero representar aqui, no meio deste pano, com este pano azul, aquilo que é o inimigo. O inimigo que para a comunidade que estava escutando, falamos da Assembleia que estava escutando o Evangelho de Lucas, aquela comunidade sabia que tinha muitos inimigos, inimigos que eram as pessoas que estavam perseguindo eles, que estavam marginalizando eles, mas tem também outros inimigos que são dentro da comunidade, aquele que tem invejas, aquele que critica, aquele que calúnia, existia também dentro da comunidade. E com certeza, também aqui nós vamos colocar aquilo que é o nosso inimigo, porque com certeza também nós temos pessoas com o qual temos dificuldade a viver. E vamos então escutar aquilo que fala Jesus. Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Então, o amor é concreto. Esta concreteza tem 4 verbos. 4 verbos que eu quero representar com 4 cores claras. Porque são cores que têm que ir contra o
mal contra aquele que o inimigo quer fazer, ou seja, o mal. Então, amai. Fazei o bem. Bendizei e rezai. 4 verbos para dizer concretamente o que tem que ser o amor ao inimigo. 4 verbos que se opõem àquilo que é a ação mal que nós podemos receber. Então, amai os inimigos, ou seja, amai é uma resposta concreta ao que? A inimizade. O amor se dá aos amigos, não aos inimigos. Então, nós queremos tratar os inimigos como se fossem amigos. Bendizei. Bendizei é a ação concreta contra aqueles que querem nos amaldiçoar. Fazei o bem é a ação concreta aqueles que querem fazer para nós o que nos fazem o mal. Rezai. Ação concreta aqueles que nos caluniam. Então, este é o amor concreto, aquele que nos calunia. Que se representar isso? Para entender que todas estas ações vão mudar as coisas. Ou seja, o inimigo, mas com estas ações, ele vem transformado. Jesus não quer pessoas que suportem o mal. Não quer pessoas que só aceitem, acolhem sem fazer nada. Mas eles querem que nós transformamos o mal através do bem. Então, pede uma atitude muito ativa. Então, aqui o primeiro espelhamento. Antes de tudo, quem é o teu inimigo hoje? Dá um nome, um rosto, ou nomes, rostos, porque pode ser que tenha mais de um. E como você transforma o mal que ele te faça? Consegue transformar em bem? Para fazer entender melhor estes 4 imperativos, amai, bendizei, fazei o bem e rezai, Jesus também dá 4 exemplificações que vou ler para vocês. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá que te pedir, e se alguém tirar o que teu, não peças que o devolva. Então, são 4 coisas que fala. Mas, será que nós temos que fazer isso? Dizemos que a linguagem de Jesus é uma linguagem paradoxal. Ou seja, ele sublinha essa coisa para dizer a atitude fundamental do discípulo. Não é que temos que ter isso como norma, mas é a atitude que nos interessa. A atitude é que sempre o discípulo, em qualquer situação, com qualquer um, ele tem que amar. Então, esta é a situação que ele nos pede, a atitude que ele nos pede. Mas, depois disso, ele dá aquela que se chama a regra de ouro. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. E notamos este. O que vos desejais que os outros vos façam, fazei também vós a eles. Então, no centro tem o verbo fazer. Ou seja, o amor é concreto. O amor precisa de ações. O amor precisa de coisas concretas. Então, diante dessa regra de ouro, o que você deseja que os outros façam para você? E você está fazendo isso para os outros? Passamos então à segunda estrofe, que representamos com este pano amarelo, porque falávamos, essas são as motivações para agir assim. Então, começa a explicar com 3 exemplos. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazei o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se prestais somente àquele de quem esperais receber,
Que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Então, ele mostra que tem um amor diferente que os cristãos têm que ter. Praticamente, ele convida o cristão a passar de um amor assim, que chamamos de amor de filantropia, ao amor assim, que chamamos de amor de agape. Qual é a diferença? O amor de filantropia é o amor recíproco, o amor que tem os amigos entre eles, o amor que tem um casal, o amor que tem uma pessoa para outra porque a outra ama também essa pessoa, o amor recíproco. Mas Jesus fala, isso todo mundo faz, mas qual é a diferença do amor cristão? O amor cristão não pede o retorno. O amor cristão não pede a reciprocidade, ou seja, um amor completamente gratuito. O amor que dá sem receber, o amor que dá sem esperar a resposta, não sem receber, porque pode ser que a resposta tenha, mas não é aquilo que tem que ser a minha motivação para amar. A motivação não tem que ser o meu bem, o meu retorno, a resposta do outro para mim, mas tem que ser só o bem do outro. Só o outro e basta. A motivação não pode partir de mim, mas tem que partir de fora de mim. É fácil aqui fazer o nosso espelhamento. Então, qual é o teu critério para amar? É para receber a troca? Para receber a resposta? Ou o teu amor é de verdade gratuito? Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filho do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Então, eis aqui a motivação. A motivação é: a vossa recompensa será grande e sereis filho do Altíssimo. É uma recompensa enorme. Antes de tudo, você não espera do outro, você não espera porque é Deus que te dá. Então, se você vive neste amor, a recompensa de Deus não falta. E qual é a recompensa de Deus? Uma coisa excepcional, a filiação. A filiação. Ser como Ele. Por que como Ele? Porque nós amamos, porque aquele cristão ama, assim como Deus ama, ou seja, Deus ama todos, não tem distinções, não tem filhos rejeitados e outros que são amados por Ele, não, Ele ama todos. Então, se você ama como Deus, significa que você é filho de Deus, porque tem a mesma característica dele dentro do seu coração. Então, quero representar com este pano azul esta característica. Ou seja, o pano azul representamos no final, para falar de Deus, do rosto de Deus, que é a misericórdia. Mas a partir deste amor, nós começamos a mostrar o rosto de Deus. Porque mostramos o rosto de um Deus misericórdia, o rosto de Deus que ama sem pedir outra coisa em troca, mas sobretudo ama os seres que são menos amáveis. Então, o cristão é chamado a fazer o quê? É chamado a mostrar este rosto de Deus. Amando, você mostra o rosto de Deus. E nós sabemos que este rosto se irradia. E se você ama gratuitamente, o outro que se sente amado gratuitamente, ele também começará a amar, porque conhecerá Deus. Porque conhecendo a Deus, começa a amar como Deus. E o rosto de Deus se espalha dentro da humanidade. É isso que é chamado a fazer o cristão. E sabemos que nós podemos amar assim porque dentro de nós tem o Espírito Santo. O Espírito de Deus que nos faz amar como Ele. Então, um espelhamento para nós, muito simples. Você se reconhece filho de Deus? Você reconhece em você esta força? Deixa agir esta força que é o Espírito Santo em você, que te faz amar como Deus ama?
Então passamos para a terceira estrofe que colocamos de cor azul. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Então, a terceira estrofe é a estrofe que nos pede imitar a Deus. Então, gostaria de pegar este pano e transformá-lo em personagem. Nós sabemos que quando colocamos um pano assim, representa uma personagem. E coloco essa personagem aqui no nosso meio, por quê? Porque aquilo que esta estrofe nos pede é mesmo de vestir este azul, que seria o rosto de Deus, para mostrá-lo para todos os outros. E Jesus dá 4 exemplos de como se mostra o amor de Deus, como se imita a Deus. Não julgueis e não sereis julgados. Não condenais e não sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados. Dais e vos será dado. A todo verbo corresponde um passivo. Vos será. Não sereis julgados, não sereis condenados, sereis perdoados, será dado. O verbo ser, o passivo, que indica quem é que dá isso. É o Pai do céu. É o Pai que vai te recompensar. Então, é verdade que eu não peço a recompensa, não peço a reciprocidade, mas eu estou certa que Deus me recompensará. Como me recompensa? Então, gostaria de dividir, de frisar de forma diferente as 2 primeiras frases, que são negativas, e as 2 segundas, que são impositivos. Não julgueis e não condeneis. Julgar e condenar são coisas típicas da humanidade, da fragilidade humana. Todo mundo julga, todo mundo condena. E não se fala aqui do juiz, aquele que condena para atos criminosos que foram feitos. Mas se fala da capacidade de qualquer um de julgar, ou seja, de dar uma sua opinião. E nós, muitas vezes, julgamos outros sem saber o porquê, sem saber o porquê o outro fez uma determinada coisa, mas julgamos e condenamos. Então, vamos tirar esta coisa, que é humana e que não é divina, porque Deus não quer agir assim conosco. Mas, perdoai, dai. Então, perdoai e dai. 2 verbos positivos que indicam aquilo que é Deus. Deus é aquele que perdoa e que dá. Então, quando nós imitamos a Deus, quando vivemos concretamente o perdão e o doar, e a recompensa por isso será ótima. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes aos outros, vós também sereis medidos. Como Deus nos recompensará? Com sobreabundância. Mas quando nos recompensará? Quando nós vivemos como Ele, quando nós vestimos este hábito dele, que é perdoar e dar. É aqui um último espelhamento. Eu estou agindo como Deus hoje, na minha vida? Estou imitando Ele? Eu que estou doando de meu aos irmãos? É ainda mais importante o que Deus está me doando como retorno, que estou recebendo de Deus pelo fato que eu estou imitando Ele. Fizemos então uma viagem dentro desta estrofe, deste poema Sapiensal que Deus fez. E nos lembramos agora de quem está escutando isso. Nos lembramos que estas palavras estão sendo escutadas por pessoas que vieram por procurar os seus ensinamentos e para procurar cura. E também hoje, também nós com certeza vimos por isso. Mas então, repercorrendo este poema, essas coisas que Jesus nos indicou, qual é a coisa que hoje me atinge mais? Qual é a coisa do que preciso mais hoje? Ou seja, onde preciso crescer, onde preciso caminhar hoje na minha vida? No amor aos inimigos para fazer o bem, transformar o bem com o bem, o mal? Num amor que seja mais gratuito? Ou numa vida
que de verdade mostra o rosto de Deus que ama gratuitamente e com a sua misericórdia.